Qual a linha de corte para o acesso na Série B? Quantos pontos o seu time tem que ter nessa rodada 8 para conquistar o acesso no final da Série B? Vamos falar sobre a pontuação mágica para subir na Série B. Vamos ver como é que tá a tabela da Série B. Os jogos de hoje é o radar da Série B no ar, então vamos embora, mete marcha aí, vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos naquela fase para bater 80 mil inscritos, faltam 500 pessoas pra gente bater 80 mil inscritos, então, meu irmão, mutirão de inscrição, se inscreve no canal, aqui a gente fala sobre o futebol brasileiro todos os dias, e uma situação muito importante, deixa a curtida e o hype é uma novo mecanismo do YouTube, depois você deixa a curtida, aparece para você deixar o hype, e é de graça e ajuda muito o canal. Hoje a gente vai falar de Série B. O assunto vai ser o seguinte: o que o seu time, quantos pontos, tá, o seu time precisa fazer para subir, tá? A conta é essa. E quantos pontos tinham os times que subiram, tá, nos anos passados, nesse momento, na 8ª rodada. Então a gente vai comparar aqui como estavam os times que conquistaram acesso em 2023 e 2024 na 8ª rodada. Primeiro vamos fazer o nosso radar, né, aqui do canal. Toda segunda-feira a gente lança esse vídeo do radar para ver o que está acontecendo na rodada da Série B. Ferroviária segue sem perder, né? Perdeu apenas um jogo ali pro Cuiabá fora de casa, um time que perde muito pouco, um time duro de ser batido. O Avaí talvez tenha feito seu pior jogo na Série B, né? Nesse segundo tempo aí. O Jair matou um pouco o time no segundo tempo ali, mas o Avaí segue sendo um dos meus times ali favoritos ao acesso, tá? E a Ferroviária tá seguindo aquele nosso prognóstico de fazer uma Série B tranquila. A Chape, meu irmão, a Chape está jogando bola, tá? Já tá aqui na 6ª posição, já tá com 13 pontos, 2 pontinhos atrás do G4. A Chape ainda pode perder essa posição nessa rodada, né? Porque o Curitiba ainda joga nessa rodada, o Curitiba pode empatar em número de pontos, tem um gol de saldo. Se o Curitiba ganhar por 2-0 o América Mineiro hoje, ele passa. O América Mineiro precisa ganhar por muitos gols de diferença, precisa ganhar por 5-0 para passar a Chapecoense. Mas ainda assim a Chape vai continuar a 2 pontos do G4. Então a Chape tá fazendo um primeiro turno surpreendente. Seja o campeonato da Chape brigar por rebaixamento ou por acesso, ela tá fazendo ali e se deve estar pontuando muito bem. Já o Cuiabá começou a cair de produção, né? Começou muito forte a Série B e tá voltando a ser aquele Cuiabá um pouco do campeonato estadual. Longe dele ainda, né? Pra ser sincero, longe do Cuiabá do campeonato estadual. Mas já tá um time um pouco menos seguro, né? Um time um pouco menos ofensivo, um time que ainda tá com uma defesa um pouco mais fragilizada, né? Ainda é o melhor ataque da Série B. Tem 11 gols marcados junto com o Atlético Paranaense, Avaí e Remo. São os 4 melhores ataques da Série B. Mas a defesa começou a desejar. Já tomou 11 gols, né? Tá entre as piores ali, talvez a 4ª pior, né? Pede para Botafogo, Atlético e Atlético Paranaense. É a 4ª pior defesa. Então o Cuiabá começou a tomar muitos gols. Precisa ver isso daí. O Operário, esse aqui, também voltou a ser o Operário do estadual. Só que nesse caso é uma boa coisa. O Operário é o atual campeão paranaense. Já engatou a 3ª vitória seguida. 2 vitórias difíceis, né? Tinha vencido o Cuiabá fora de casa na rodada anterior. E na 6ª rodada havia vencido o América Mineiro em casa, aqui no Germano Krieger, né? E agora venceu o Botafogo, de quebra demitiu, entre aspas, né? Causou a demissão do Zanardi no Botafogo. O Fantasma tá jogando bola, tá com a defesa forte, tá com o ataque funcionando nesse momento da Série B. Na próxima rodada vai enfrentar o Amazonas, que vive situação difícil, é o atual lanterna. E se o Fantasma engata a 4ª vitória seguida na próxima rodada, tem grandíssimas chances de entrar no G4, como diria o Chaves, né? Grandíssimas chances de entrar no G4. Então o Operário tá pontuando bem. A gente vai falar da pontuação mágica. Vila Nova, uma máquina dentro de casa, né? O primeiro tempo do Vila Nova foi uma coisa impressionante, tá? Para cima do Atlético Paranaense. O Atlético não viu a cor da bola. O Paredes voltou jogando muita bola, deu uma assistência maravilhosa, mudou esse time do Vila Nova. Quando o Jean Mota voltar, esse meio de campo do Vila vai ficar chato, tá? Parede e Jean Mota, se eles jogarem juntos, acredito que vão jogar juntos, esse time do Vila vai ficar chato. Ofensivamente vai ficar um time muito difícil de ser batido. Já é um time defensivamente muito forte, é o time que mais desarma na Série B hoje em dia, é o time mais pegador ali no meio de campo. O Vila Nova tem uma das melhores defesas da Série B, né? Tá ali com 6 gols sofridos, perde apenas pro Coxa, que ainda joga hoje,
e pro Volta Redonda, que também ainda joga hoje, além do Remo, que já jogou e tá ali com 5 gols sofridos, é a melhor defesa junto com o Goiás. Esses dois times já jogaram na rodada, né? Coritiba e Volta Redonda ainda vão jogar, podem perder esse posto de melhor defesa. Mas, ainda assim, o Vila Nova está entre as melhores defesas e está também entre os melhores ataques. Tende a melhorar o ataque do Vila, tá? Com a volta do Parede. Calma com o Parede. Calma com ele, o Guilherme, né? Ele tá voltando de uma lesão grave. Ficou muito tempo fora, não dá pra usar ele todos os jogos como titular. Não dá pra estafar o cara, porque a probabilidade de uma lesão muscular, depois de você ficar tanto tempo fora, é alta. Então... calma com Paredes, ele tem que voltar aos poucos. Eu acho que ele foi titular nesse jogo mais pela necessidade, né, de estar sem o Giamota, do Vila ter tido 2 jogos pouco criativos, né, contra Atlético e contra Remo, voltou a ter criatividade. No segundo tempo, o Vila caiu um pouquinho, tomou um gol ali do Atlético, mas conseguiu levar a vitória para casa, um confronto direto, subiu ali para a 2ª posição, um pontinho atrás do seu maior rival, o Goiás. O Vila segue muito forte dentro de casa, é o melhor mandante da Série B, junto com o Remo, né? Os dois estão 100%. Novo Horizontino conseguiu vencer o Atlético. Finalmente o Novo Horizontino conseguiu vencer um jogo em que ele era favorito, né? E subiu um pouquinho na tabela também. Novo Horizontino é assim, né? Tá sempre rondando para no segundo turno dar o bote. Continuo achando um time fortíssimo. Atlético Goianiense e Remo, né? Muita gente se surpreendeu com esse resultado. Aqui no Torcedorismo, quem acompanha não se surpreendeu, né? A gente em live falou... o Remo é levemente favorito, mas gostei muito da postura do Atlético Goianiense, fez um jogo de igual para igual com o Remo, né? O Remo, que é um dos melhores times da Série B, foi jogar fora de casa, inclusive a torcida do Remo lotou ali a área dele, a do Atlético Goianiense também encheu o estádio, foi um belo jogo, realmente um dos melhores da rodada. O Remo conseguiu fazer o gol com o Pedro Rocha, poderia ter feito outro Pedro Rocha, né? Porque ele perdeu um gol feito no primeiro tempo. O Atlético teve uma certa dificuldade de atacar no segundo tempo. O Remo controlou ali a partida, controlou no contra-ataque, chegou a fazer um gol com uma jogadaça do Viseu pela esquerda e um gol do Messi Careca, né? O Regis fez o 3º gol dele em 3 jogos, só que foi anulado de novo. Então, dos 3 gols que o Regis fez, só um valeu, né? Só um valeu. E ele teve seu gol anulado. Na minha opinião, não foi falta no lance, tá? Já falei isso em live, repito aqui no vídeo. Para mim, não foi falta, eu achei um lance de jogo, eu achei que o jogador do Atlético já estava projetando o corpo para frente, já estava caindo, um contato normal de jogo. Assim, mas você vai ter uma opinião igual a mim, ou você vai ter uma opinião diferente de mim. O que importa é que o árbitro estava ali no lance, e óbvio, cara, se você tem uma opinião diferente, eu tenho uma opinião diferente, não é um lance unânime. Não é um lance unânime, né? É um lance de interpretação. Você concorda comigo? Nisso acho que a gente vai concordar, um lance de interpretação. Se o árbitro que estava ali do lado do lance, o bandeira estava ali do lado do lance, né? Era a bandeira, estava do lado do lance ali. Os dois no momento não acharam que foi falta, interpretaram que não foi falta. Não cabe ao VAR chamar o árbitro, porque o VAR acha que foi falta. Isso é lance interpretativo e o futebol brasileiro tá morrendo com esse VAR que tá querendo aparecer mais do que os jogadores, do que o árbitro principal. Então, achei que o Remo foi prejudicado pelo VAR nessa partida, tá? Achei que foi prejudicado, mas o Atlético foi lá, fez o gol numa falha de Caio Vinícius, né? Que acabou cabeceando para trás, a bola bateu na trave, sobrou e o Atlético empatou no finalzinho esse jogo. Um empate, assim, ruim pro Atlético, mas diante das circunstâncias foi bom salvar um ponto. Não deixa o Remo disparar tanto, né? O Remo iria 18 pontos, o Atlético ficaria com 10. E pro Remo ali, acho que um empate com gosto de derrota, né? Acho que antes desse jogo começar, qualquer torcedor ali azulino assinaria esse empate, né? Mas nas circunstâncias do jogo acabou sendo um empate com gosto de derrota, mas o Remo permanece no G4, caiu uma posição, né? Saiu da vice-liderança, mas tá ali com o mesmo número de pontos do Vila, um pontinho atrás do Goiás e tá 3 pontos à frente do Operário. O Goiás, eu vou destacar isso aqui, tá? Já botou 4 pontos do Operário, então o Goiás não tem a menor chance de sair, já tá uma rodada garantido no G4. O CRB jogou com o Criciúma, não foi o melhor jogo do CRB, né? Não fez um jogo assim, ele dominou essa partida, o Criciúma chegou a ter muita posse de bola nesse jogo contra o CRB, mas o CRB venceu, voltou a vencer, isso que importa, tava com 3 empates seguidos, agora engatou quarto jogo sem perder, voltou pro G4, o CRB tá com uma pontuação muito alta, você vai ver isso nesse vídeo, e muito forte na briga pelo acesso, sim, apesar do time não tá jogando como jogou nos primeiros jogos, né? Mas tem um jogo importante agora com o Santos pela Copa do Brasil que pode injetar muito ânimo no CRB, tá? Se ele eliminar o Santos. Os jogos de hoje, Volta Redonda e Amazonas.
Cara, o Volta Redonda pra mim é levemente favorito nesse jogo. O Volta Redonda tem a melhor defesa do campeonato junto com os outros que eu citei, né? Que toma muito pouco gol. Tem o pior ataque, né? Mas assim, um time que toma pouco gol, a gente tem que botar como favorito em casa, até porque vai enfrentar o pior ataque da Série B, tá? Ali. Então, o Volta Redonda tem o segundo pior ataque, não é isso? Não, tem o pior ataque. Só fez 2 gols. O segundo pior ataque é o do Amazonas. Isso aqui é um jogo assim, cara, difícil de você apostar. Vocês que gostam de apostar, jogo difícil de apostar, tá? Mas, sei lá, aposta em poucos gols aí, qualquer coisa. Você que gosta de apostar, lembrando que aposta é uma coisa para maiores de 18 anos, para você apostar com responsabilidade, tá? Curitiba e América. O América perdeu todos os jogos em casa que fez até aqui, né? Aqui é a tabela de jogos fora de casa, ó, só jogos fora de casa. O América é o pior visitante, tá aqui, ó, na lanterna, ó. 3 jogos fora de casa, 3 derrotas, tomou 6 gols e não fez nenhum. Enquanto a tabela de mandante, Curitiba tá aqui com 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Aqui, ó, os melhores mandantes, ó. Os únicos que estão 100%, Remo e Vila Nova. 4 jogos, 4 vitórias. O Remo tá na frente porque não tomou gol em casa. O Vila tomou esse gol do Atlético Paranaense em casa. Agora, vamos ver a pontuação chave, né? Goiás tem 17, Vila tem 16, Remo 16, Curitiba 15. Em 2024, G4, na 8ª rodada, era Goiás, Avaí, Santos e Ceará. Só para você saber, cara, para o seu time conquistar o acesso, a linha de corte é 65 pontos. 65 pontos você garante o acesso, tá? Então você tem que somar 65 pontos, 57, 58% de aproveitamento no campeonato. A gente fez essa conta na live ontem. 9 pontos a cada 5 jogos. Essa é a conta. 9 pontos a cada 5 jogos você sobe, tá? Então, o Goiás tá ali com 17 pontos, o Avaí com 16, o Santos com 15, o Ceará com 15. Isso é o G4 do ano passado. Desse G4, Santos e Ceará acabaram subindo, Goiás e Avaí caíram de produção, tá? Lembrando que isso aqui é uma coincidência absurda, tá? O Goiás nessa rodada no ano passado era líder com os mesmos 17 pontos que tem hoje. Mesma campanha, meu amigo. Só o saldo de gol, o saldo de gols era bem melhor, eram 12 de saldo. Tinha feito 16 gols no ano passado, coisa bizarra, tá? Acabou caindo de produção, Goiás e Avaí acabaram não subindo. Os times que subiram foram Mirassol e Sport. Então aqui, a gente pode dizer que a linha de corte para essa rodada é 13 pontos, né? Ali com uma amostra pequena, né? De só um campeonato, 13 pontos nessa 8ª rodada. Quem tem 13 pontos? Novo Horizontino para cima. Então todos esses seguem forte na briga pelo acesso. Não quer dizer que o outro time que não tem 13 pontos não vai subir, tá? Não quer dizer isso, mas quer dizer que a probabilidade de quem já tem 13 pontos é boa. Em 2023, né, o líder nessa rodada era o Vitória, acabou subindo. O vice-líder era o Vila Nova com 17 pontos, não subiu. O Criciúma acabou subindo, o Botafogo não subiu. Acabou subindo o Atlético Goianiense e o Sport, né? Então o Sport tá ali com 14 pontos, tá vendo? 14, 13 pontos nessa 8ª rodada é uma pontuação segura para você brigar pelo acesso até o final, entre 13 e 14 pontos. Quem tá aqui com 17, 16, 15, tá com alta probabilidade de acesso, né? Tá com alta probabilidade de acesso. É óbvio que podemos ter times ali. Em 2023 o Juventude subiu, né? Aqui, ó, o Juventude tinha 9 pontos, não foi o Sport, não. Quem subiu foi Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense e Juventude. Aqui, ó, isso aqui já quebra um pouco a nossa situação e é até bom para você entender o que eu tô falando. Juventude tinha 9 pontos, muito pouco ponto nessa rodada, né? Mas o Juventude ele sai um pouco da curva, porque depois disso aqui, ele fez muito ponto. Ele arrancou no segundo tempo o Juventude e conquistou o acesso. Então é possível o time que tá aqui com 10 pontos, né? O Atlético Paranaense, por exemplo, tá com 10 pontos. É possível o Atlético arrancar e subir? Óbvio. Gente, óbvio. Isso aqui, a matemática não é preto no branco, né? Não é ponto, é isso. Então, o Atlético pode subir, mas vai ter que fazer um aproveitamento muito melhor do que tem feito agora. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai subir esse ano. Se inscreve no canal, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!